Qual que foi o mais marcante, assim? Você fala assim, no tocante a estar ministrando no altar. A maior, assim, situação que você Resistência lembra. seria, assim? Em tudo, toda questão, assim, que você lembre algo forte, assim. É que eu vi uma vez a pastora Helena Raquel falando sobre altares opressores. E quando ela falava aquilo, eu comecei a perceber, realmente, às vezes a gente sente, em alguns lugares que a gente chega, porque no meu caso não tem um nome, né? E assim, a gente não é famoso. Então, você é convidado a primeira vez, sempre tem aquela reticência, teu respeito, não te conhece, não sabe quem é você, até aí tudo bem. Mas a gente percebe mesmo, sabe, assim, caras e bocas, né? Até que a pessoa tenha aquela liberdade de perceber que verdadeiramente Deus está te usando, né? Que aquela palavra está fluindo do Espírito, leva um tempo. E até ali você também fica... Eu fico, né? Apreensiva, eu fico preocupada. Porque, afinal de contas, né? A gente está lidando com ovelhas daquele lugar. Não foi a gente que ganhou aquelas ovelhas, então a gente tem que tomar cuidado para não matar, né? E eu vejo essa preocupação nos pastores, principalmente, né? O que essa irmã vai falar? E aí o Senhor toma conta e no final dá tudo certo, porque o chamado é dele, foi ele que mandou a gente ir, né? Mas uma das grandes dificuldades é essa. Eu já preguei numa igreja que, conforme eu ia pregando, eu percebi assim, não que eu ache isso errado, porque Paulo diz que a gente tem que ser como os crentes de Bereia, né? Que Paulo ia falando e eles iam consultando se aquilo estava na palavra ou não. Mas eu percebi assim que excedia um pouco, sabe? De que tudo que falava ia lá. Até hoje, né? Literalmente, até que o Senhor deslanchou assim e foi naquela graça que aí não deu mais tempo de procurar. Aí deram lugar na terra, né? Mas é complicado, isso é difícil. Isso é difícil. E você? Eu já passei por esse perrengue. E acho que esse da resistência tem até hoje, até mesmo porque há ainda essa questão do lugar da mulher na igreja. Tem igrejas que começou agora a mulheres terem oportunidade. Então, assim, querendo ou não, às vezes você chega num lugar, né, Miss? Aí tem uns pastor lá, uns presidentes, aí já te olha meio assim, você já fica intimidada só no olhar. Você fala, né? É bem o que a Miss relatou aqui. Mas um perrengue mesmo, assim, um dia que eu queria me enfiar embaixo da cadeira da igreja, eu fui convidada a pregar num congresso e eu fui bem no começo, assim. Aí eu cheguei lá, tava sentada lá e esse ministério não bate palma, né? Aí eu, né, e eu do pandeiro, do monte, do graveto, e desemboca o vaso. Aí eu comecei a falar e pedi pra igreja aplaudir o Senhor, mas o pastor acabou comigo no altar. Oh, meu Deus. Eu não morri aquele dia espiritualmente por Deus, mas acabou comigo. Aí eu cheguei no meu pastor na época, né, muito chateada, assim, arrebentada. Eu quase morri espiritualmente, porque eu não sabia. Eu fui aprendendo na caminhada, sabe? Essas questões, né? Aí o pastor sentou comigo e abriu lá o livro de Salmos, onde fala para aplaudir o Senhor. E aquilo foi um refrigério na minha alma. Então, foi um perrengue muito grande. Esse dia, assim, ruim, que me marcou mesmo, assim. E outro também que eu fui pregar e aí chegou a esposa do pastor presidente no culto, né? E é o que a missionária falou, às vezes, eu sei de toda a hierarquia hoje. A gente sabe de toda a hierarquia. Mas quando você tá começando, poxa, explica pra gente, né? O que tá acontecendo? Aí simplesmente me deixaram de canto e colocaram a pastora presidente para pregar, entendeu? Então, são coisas assim, igreja, que mata. A gente apanha, né? E o Senhor veio me curando esses anos. Foi 2, assim, ruins, que marcou, que assim, a gente morre. Se você não tiver ali, se não for Deus mesmo, você fala, eu não preciso disso. Tem que ter resiliência, né? Exatamente. Porque é isso mesmo. As a gente pessoas fala te assim, bate de um jeito.
Porque você fala, não preciso, é isso Eu não mesmo, você preciso fala, apanhar. Eu preciso. tenho igreja para congregar, sabe? Eu vou sento cultuar lá. a Deus, eu vou servir Foi a o que a Miss Deus. falou. Não é a gente que pede. É. Você nunca vai ver nas minhas redes sociais, agenda aberta hoje. Exatamente. Eu não preciso disso. O enviado é Deus que te apresenta, é Deus que... Exato. Então, assim, a gente não tá ali. Aí você, lá no começo, hoje você tem mais. Aí você vai aprendendo, né, Miss? Deus vai te criando ensinando. a resiliência, né? De lidar com tudo isso. De ter a lidar e não certeza morrer. de quem te lidar chamou. com tudo isso, porque assim não E é não fácil. abandonar. E olhando na questão do perrengue, eu lembro de foi quando eu comecei a vir ministrar em Mauá. Que... Mauá. Perrengue, ó. Eu fui de uma igreja ministrar, marcaram para mim ir tudo, o pastor ainda não me conhecia, eu pessoalmente, aí quando eu cheguei lá, me olhou de cima embaixo, tipo assim, na época eu era mais nova, há 15 anos atrás, então mais nova, e aí julgou, achando que eu não ia ter conteúdo para ministrar. O que ele fez? Ficou cantando corinho. Oh, meu Deus. Então deu isso. oportunidade para 1 milhão de pessoas, ficou cantando corinho antes de passar para mim. Aí quando deu e eu olhando o relógio, eu olhava, meu Deus, e canta aqui, dá oportunidade ali. E eu sabia pra segurar o seu horário. Isso. Aí quando ficou faltando 15 minutos, ele falou assim, ó, vou te passar, aí você tem 15 minutos para pregar. 15 minutos, falou. Foi o dia que Deus mais te usou. Foi. E aí eu usei 10 minutos. Falei, vou deixar 5 também. Porque eu sou dessas. Mas Deus faz usei isso. 10 Deus faz minutos, essas coisas. Mas porque olhou assim, e assim, e toda Mediu, a igreja né? percebe. Ah, A igreja verdade. vê o pastor tá enrolando, tá cantando corinho. Se ele já passa essa impressão pra igreja, né? Porque assim, diferente quando é numa festividade que tá lá um monte de departamento para louvar e tem que dar para todo mundo. É que a gente vive um paradoxo, né? A palavra fala, não atentes para sua aparência, mas na prática. Perrengue, já recebi envelope vazio. Também. Perrengue? Já. Nossa. Não vou falar. Não, deixa Pula. Mas já recebi aperto de mão, né? Perrengue assim mesmo de você isso. sair na dependência. Eu não tinha R$1 mesmo, eu não tinha. E você recebe, não, a gente vai ajudar você. E quando é mulher é um Deus. pouco pior. Eu não sei pior. se você sente isso, mas eu sinto. Sim. É um pouco pior. Sempre vem aquela questão, quanto você cobra para pregar? Isso para mim é uma dificuldade. Porque eu acho a palavra cobrar muito invasiva. Né? Eu acredito que a pergunta correta é como eu posso te abençoar ou abençoar o seu ministério. Eu sempre deixo a critério, eu sempre falo a critério que o Espírito Santo tocar o seu coração. Né? Mas é verdade, às vezes a gente sai, a gente paga para pregar. Pra ir. É perrengue, sim, como a Miss falou. Quantas vezes eu mesma já chamei Uber e preguei. E hoje na época do Uber, porque antigamente não tinha. E a paz do eu Senhor e até a próxima e vim para casa, eu paguei. E tem uma questão nos nossos dias que as pessoas falam assim, e realmente está na palavra, né? Aquilo que Jesus falou, de graça receber e de graça dar. Então, assim, eu entendo assim, para cada um tem um texto bíblico. Porque, vamos colocar assim, que isso seja para nós itinerante. De graça receber e de graça dar. Mas também tem um texto que diz, aquele que é instruído, reparte de todos os seus bens com aquele que foi instruído. E Paulo é bem claro em 1 Coríntios 9. Ninguém milita a sua própria custa. O que Paulo está dizendo ali? Ninguém vai para a guerra, ninguém vai para o campo pagando do próprio bolso. Mas é mais ou menos assim, só serve para você o seu texto. De graça receber, de graça dar. Tá bom, a gente vai. Mas você vai pegar o seu texto, você vai entender que a gente tem um custo para chegar, né? Que nem teve uma vez que uma me convidou e falou assim, você cobra? Eu falei, olha, eu não estipulo o valor, mas eu acredito que tem um custo para chegar aí. Agora você faça da maneira como você acha melhor. Quer vir me buscar? Tudo bem. Quer mandar Uber? Tudo bem. O resto fica segundo o seu coração. Mas é uma das coisas mais complicadas eu falo do ministério. Isso aqui. Eu sei que os pregadores, né, os itinerantes, os homens também passam por isso. Mas eu entendo que para nós é um pouco mais difícil. Eu entendo assim.
Sim, muito mais. E hoje ainda, você falando do Uber, e quando não tinha? Não tinha. Eu lembro uma vez, eu era solteira, e aí eu já pregava, aí eu fui pregar numa igreja, assim, num bairro bem distante da minha cidade, lá em Volta Redonda do Rio, e aí a igreja fechou, eu no ponto de ônibus, lá ônibus difícil, não Nervoso, recebi o né? dinheiro da passagem, ninguém me perguntou se eu precisava, eu também não falei nada, todo mundo foi embora, eu fiquei sozinha num bairro, numa comunidade, no ponto de ônibus, sozinha, esperando um ônibus para ir embora. Esse dia, assim, a minha vontade era de chorar. Dá vontade De chorar. Eu falei, Deus, eu poderia estar na minha igreja cultuando, olha o que eu estou passando, mas eu falei assim, não, se Deus me chamou, eu vou continuar, não vou desistir, mas algumas coisas que a gente aprende com a vida. Aprende apanhando. A gente aprende. Foi o início do ministério, toda aquela dificuldade, hoje a gente já aprende, fala, não, peraí, aprende a dizer não também, porque a gente não é obrigada a dizer sempre sim, aprende a dizer não, aprende a pedir, a falar. Então é isso, muito obrigada, missionárias. Nós que agradecemos. E eu digo para você, o ministério é maravilhoso, apesar de todos os perrengues, todas as dificuldades, eu falo isso, que eu amo ministrar, faria tudo novamente, com certeza. passaria tudo novamente. E se entrega e deixa Deus te usar. Gostou do podcast? Dê o like, compartilha, se inscreva e até o próximo. Amém.